Shalom from Shalom Jerusalem. de Jerusalém. Good morning, good Bom dia, afternoon, good boa evening, tarde, boa whatever noite. time it is where you are. Qual But período você greetings esteja, from mas Jerusalem, saudações the de city that Jerusalém, God a cidade chose, que the Deus city of the escolheu, great king. a cidade do grande rei. This afternoon, Essa we're tarde, privileged to nós have somos one of my favorite privilegiados Bible de ter teachers. um dos meus And I say professores that da very Bíblia favorito, e eu sincerely, even digo though I isso de also uma have the forma muito privilege of working sincera. for him. E eu But tenho o Dr. privilégio também Jürgen de Buehler has trabalhar been living para in ele, this mas o land Dr. Jürgen Bühler, ele já esteve 25 aqui nessa terra, years vive and aqui há is mais de a 25 scholar in anos, e physics ele and chemistry, é but formado em also in the física Word e of God química, and mas what God também na is doing palavra in de Deus this e no que land. Deus está fazendo So I'm aqui excited na to terra. introduce Então eu Dr. estou Jürgen muito Buehler animado as de he's going to apresentar o talk Dr. through with Jürgen us Bühler, e ele 10 estará reasons to conosco, support irá Israel nos and the Jewish contar people. 10 razões pelas quais nós Jürgen. devemos apoiar o povo judeu. Jürgen. Sim, muito obrigada, Barry, por essas palavras muito gentis e por essa introdução. É uma grande alegria compartilhar com vocês esses pensamentos de por que nós deveríamos abençoar Israel, e eu devo te avisar que essa é apenas a parte 1, é a primeira parte de uma série de 2 partes. Hoje nós vamos passar por 5 razões, e na próxima semana, no próximo webinar, nós temos mais 5. E eu gostaria de compartilhar, antes de nós começarmos o nosso webinar, algumas coisas que estão acontecendo aqui em Israel. E o número 1, ontem o Knesset estava recebendo o novo presidente do Estado de Israel, o Sr. Isaac Herzog, e eu quero encorajar a todos que estão nessa chamada também para orar por ele e orar pela sua presidência. Muitas pessoas têm grandes esperanças na sua liderança, e eu compartilhei isso ontem na reunião de oração, que nós podemos pegar a antecedência, a genealogia dele e leva até o rei Davi. Então é alguém que nós realmente precisamos cobrir em oração, porque ele está, enquanto ele dá a sua liderança para a nação de Israel. E o Barry Dennison me apresentou agora. Nós tivemos o privilégio essa manhã de nos encontrar com outras organizações cristãs que são pró-Israel. E o que essa reunião realmente sublinhou o que eu quero dizer, é uma grande união no meio cristão. Não é um espírito de competitividade, mas nós estamos juntos como amigos, estamos orando juntos, e eu acho que esse é um dos fundamentos do que nós podemos esperar também. Por isso nós podemos esperar Deus nos abençoar, porque nós estamos em unidade aqui na cidade de Deus, e foi uma reunião maravilhosa mais cedo hoje. E eu gostaria de receber todos. Eu vejo várias pessoas estão se juntando a nós da China, do mundo chinês que fala mandarim. E eu gostaria de agradecer a Haifa, que muito feliz voltou para Jerusalém. Eu estou muito feliz de vê-la de volta. E no seu país, na sua terra natal, eu devo dizer, ela está traduzindo para o mandarim hoje. Gostaria de agradecer a Júlia e a Carolina, que estão traduzindo para português e espanhol. E é uma grande alegria compartilhar a palavra de Deus hoje com vocês. A razão pela qual eu sinto que esse tópico que eu estou falando a respeito hoje é muito importante, 10 razões porque nós deveríamos abençoar Israel, é porque o assunto Israel em muitas igrejas ao redor do mundo é um assunto que não é muito ensinado sobre do púlpito nas igrejas. E a razão por isso é porque talvez o seu pastor pode não gostar de Israel, talvez o pastor não tenha um coração para Israel, mas muitas vezes a razão é muito simples, é porque quando os pastores recebem sua educação teológica e eles estão preparados para serem pastores para as igrejas, eu sugeriria hoje
que 90% dos colégios, dos seminários, se não mais, não estão ensinando sobre Israel nesses seminários. Eles podem aprender o grego, hermenêutica, sobre a exegese da Bíblia, coisas que são muito importantes para cuidado pastoral e como abençoar a liderança, mas muito poucos seminários ensinam sobre Israel, e é por isso que muitos pastores, e eles me falaram isso, eles mesmos, eles disseram, nós não sabemos que nós podemos falar sobre esse assunto. Então, a mensagem de hoje, de certa forma, é primeiramente para todo cristão ao redor do mundo, mas eu espero e oro que aqueles 5 pontos que nós cobrimos hoje e os 5 pontos que cobriremos na próxima semana possam servir também como um estímulo para pastores ao redor do mundo para trazer esse assunto para o seu púlpito e pregar disso de tempos em tempos sobre o que Deus está fazendo em Israel. Então, a grande questão é por que nós devemos abençoar Israel, por que a igreja deve cuidar de Israel. E essa questão é uma questão muito importante, porque nós também temos que perceber que é uma nova questão que está vindo para a igreja, num novo contexto da história da igreja. Nós temos enfrentado, nos últimos 2000 anos, quase 900 anos, essa pergunta foi irrelevante porque não havia nação de Israel existente. E foi muito difícil para a igreja construir uma relação teológica com o povo de Israel, porque eles não podiam ver esse estado que emergiu de novo no Oriente Médio, de acordo com a profecia bíblica. Havia, claro, alguns pregadores que sabiam que havia algo profético ali. Eles reconheceram que um dia Deus iria restaurar o povo judeu, mas muitos pastores e teólogos, eles não pensavam sobre isso, porque não estava no seu radar. Eles olhavam para o povo judeu e eles os viam dispersos e quase como que cortados da bênção de Deus. Então, a bênção que nós estamos falando hoje, porque é importante para a igreja abençoar Israel, e é uma nova questão relativamente para o povo de Deus, no contexto da igreja, da história da igreja. E uma das razões que eu acredito é porque eles não ensinam muito isso nos seminários ao redor do mundo. Vamos agora então para essas 10 razões. Eu disse 5 hoje, 5 na próxima semana. Razão número 1. Porque é importante para nós abençoarmos a Israel. E é a coisa mais fundamental, a razão mais fundamental e importante, porque a Bíblia muito claramente afirma que Deus ama a Israel. Deus ama o povo judeu. A razão número 1 que nós somos chamados para abençoar Israel é porque Deus os ama. E eu gostaria de ler uma passagem do profeta Zacarias, capítulo 31. E nós lemos nos versos 2 a 4. O Senhor diz, o povo que sobreviveu, Jeremias 31, 2 a 4. O Senhor apareceu a ele, eu te amei com amor eterno. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal e a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel, você será reconstruída mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. E eu quero destacar aqui, eu a amei com amor eterno. E é uma passagem tão importante na Bíblia, porque Deus está expressando o seu amor para o povo judeu. Nós também vemos isso em Deuteronômio 7, verso 7, quando o Senhor diz, eu não escolhi porque vocês são melhor do que os outros povos das nações, porque vocês são mais inteligentes, porque vocês receberão mais prêmios Nobel. Eu escolhi você porque eu te amo. E isso é um tema tão importante para nós entendermos que Deus ama o povo judeu.
Ele ama Israel, ele ama o povo judeu, ele ama o povo que ele elegeu 4.000 anos atrás, através de Abraão. E algumas pessoas me dizem, bem, Jürgen, como pode Deus realmente gostar do povo judeu? Como ele pode amar uma nação como o povo judeu? E alguns deles podem até mesmo olhar para as notícias nos dias de hoje e eles podem ver o que tem acontecido em Tel Aviv uma semana atrás, onde houve uma grande parada gay e milhares de israelenses estavam marchando pelas ruas de Jerusalém e esses são valores familiares que são tão contrários à Bíblia e as pessoas podem dizer como Deus pode amar um povo como esse? E a pergunta é muito simples. É pela mesma razão que Deus tem amado o povo judeu, porque ele também ama a mim e a você. E é importante para nós entendermos o amor de Deus, que não é um amor condicional. O amor de Deus para a sua vida e para a minha vida não depende de condição nenhuma. O Senhor diz em Romanos, capítulo 5, verso 8, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O Senhor disse, eu posso morrer pelo Jürgen, pelo Barry, se ele começar a trabalhar na sua salvação, se ele realmente demonstrar que ele pode mudar. A palavra de Deus diz que ele nos amou tanto o mundo que ele deu o seu único e unigênito Filho para que ele morresse pelos nossos pecados. E aqui diz, quando ainda éramos pecadores. E isso é exatamente a natureza do amor de Deus para o povo judeu. Ele diz, eu os amo, eles são meu povo, e é bom para nós, então, também amar o que Deus ama. Eu aprendi algo no meu casamento, eu estou agora casado há 27 anos, eu acredito que eu compartilhei isso em algumas ocasiões, talvez até aqui nessa plataforma, quando eu e a minha esposa nos casamos, no dia seguinte nós nos mudamos para Israel e nós começamos a viver aqui na Terra e eu comecei aqui a estudar Física e Química e depois eu movi para a Embaixada Cristã e eu aprendi algo nesses 27 anos que a minha esposa é muito apaixonada ela gosta muito de certas coisas, então é importante para eu reconhecer isso. Se eu vejo as paixões e os amores que a minha esposa tem por coisas e reconhecer isso e apoiar isso, essa é uma das receitas para um casamento feliz e de sucesso. Nós, como cristãos, muitas vezes nos chamamos de noiva de Cristo Jesus e Ele é o nosso noivo. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Então, se nós realmente amamos Jesus, nós precisamos ser apaixonados pelo que Ele é apaixonado. Poderia te dar outras passagens. Se você ler Jeremias 32, verso 1, no mesmo livro, se você voltar para o verso 41, isso significa que porque Deus ama a eles, a restauração de Israel é um estado mental, é uma coisa que Deus está realmente tem uma paixão por. Zacarias 8, verso 2, são passagens onde o Senhor diz, eu sou muito zeloso pelo meu povo, eu sou zeloso por reconstruir Sião, por habitar no meio do meu povo, e a motivação disso é o amor de Deus. Zacarias 1, 14 e Zacarias 8, 2, se você quer ler isso. Então, significa que a restauração de Israel é realmente uma questão do coração de Deus. É algo que as batidas do coração dele são verdadeiras quando ele diz eu amo o povo judeu e é uma grande alegria poder restaurá-los porque eu os amo com um amor eterno. Uma última palavra, esse amor de Deus para o povo dele é o mesmo amor que ele tem pela minha vida
sempre pela sua vida. Esse é um amor eterno. É um amor que não está baseado em condições. É um amor que não está parando depois de um tempo, mas é um amor que dura para sempre. Isso significa o mesmo é verdade para a vida do seu irmão, da sua irmã, para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele tem um amor eterno por você, assim como ele tem um amor eterno pelo povo judeu. Então, por que nós abençoamos Israel? Por que nós amamos o povo judeu? Muito simples, porque Jesus os ama. E eu acho que isso já é razão suficiente porque nós deveríamos tirar do nosso tempo e abençoar Israel, mas é claro que há muito mais a isso. A razão número 2 é que nós deveríamos abençoar Israel, nós deveríamos apoiar Israel. Por quê? Porque Deus guarda alianças. Deus é um Deus que guarda alianças. Tudo que eu poderia dizer, Deus é um Deus que mantém as suas promessas. Deus é um Deus que mantém o pacto que ele fez com o povo judeu. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15 é a passagem onde Deus faz uma aliança com Abraão. Se você começar no capítulo 15, desde o começo, o Senhor diz: eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. No verso 5, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Um número incontável de pessoas. E outra passagem diz: eles serão como a areia do mar. E então Abraão pergunta a Deus mais tarde, no verso 8, Senhor, como posso saber que tomarei posse da terra de Israel? E então o Senhor diz a ele algo muito interessante. Eu estou lendo aqui no verso 9. Ele disse, isso é Gênesis 15, verso 9, traga a mim uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe isso, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Mas ele diz para não cortar as aves. E então as aves de rapina começaram a descer, mas Abraão as enxotava. E ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. E então eu continuo lendo mais para frente, no verso 17, ele diz, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, dizendo, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Do ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. E o que estava acontecendo nesse dia era bem extraordinário. Abraão tinha sido chamado, Abraão pediu por uma prova de que Deus realmente daria aquela terra, e então Deus dividiu os animais nas metades. E até os pássaros ele não cortou, mas os animais maiores ele cortou em 2 metades. E você pode se perguntar, isso é um comportamento esquisito para fazer algo como uma confirmação de uma promessa a alguém. Mas se você tivesse vivido no tempo de Abraão, você teria entendido perfeitamente bem o que Abraão
tinha sido pedido para fazer. Isso que parece tão estranho hoje era um costume da época de Abraão. Nos tempos bíblicos, nós devemos dizer, quando duas partes estavam entrando numa aliança consigo. As duas partes, sendo nações ou reis ou mesmo membros da família, estavam fazendo uma aliança uns com os outros. Sempre havia sangue derramado, e seja pelo para cortar uma aliança. A palavra hebraica, na verdade, sobre não é fazer uma aliança, é cortar uma aliança, se referindo ao cortar os animais em dois pedaços. Então, o que isso simboliza? Nós estamos vendo aqui que o Senhor, na forma de uma tocha, passou por esses pedaços de animais como se ele estivesse fazendo a aliança. E geralmente isso acontecia quando duas pessoas faziam uma aliança essas duas partes estavam andando, estavam passando junto pelas duas partes. E é uma mensagem muito importante. Ele diz: se um de nós quebrar a aliança, se um de nós não manter o que nós estamos prometendo para o outro hoje, ele diz, o mesmo deve acontecer conosco como consequência o mesmo que aconteceu com esses animais. Então, se eu quebrar a minha promessa, a minha aliança, eu estou disposto a morrer por você. Era uma grande maneira de duas pessoas expressarem o seu comprometimento uma com a outra. E era uma promessa que duas pessoas estavam fazendo. E também o relacionamento entre marido e esposa, que a Bíblia chama uma aliança de casamento. Se você casa com a sua esposa ou seu esposo, o que você diz diante do altar de Deus? Você diz: nós estaremos juntos. Quanto tempo? Até mesmo, talvez, quando tempos melhores vierem, quando outra pessoa mais bonita aparecer. Não, nós estamos dizendo para ele: nós ficaremos juntos até que a morte nos separe. E é uma aliança para a vida que ninguém pode quebrar. E é por isso que Deus também diz no profeta Malaquias: o Senhor odeia o divórcio, porque significa que você está quebrando uma aliança. E Deus fez essa aliança com Israel e disse: eu te darei essa terra por toda a eternidade. E há uma coisa que é importante para nós entendermos nessa aliança, que essa aliança não era só com Abraão, e quando Deus estava passando por aqueles dois pedaços de animais, mas Abraão estava dormindo do lado e Deus sozinho estava passando por aqueles animais. Deus sozinho estava fazendo aquela aliança com Abraão. Você pode dizer que foi um acordo vindo de um lado só. Deus disse a Abraão: Abraão, não importa o que você esteja fazendo, como seus descendentes se comportam, eu, o Deus dos céus, o Deus de Israel, eu estou fazendo uma aliança hoje com você, que essa terra de Israel será da sua posse por toda a eternidade. E isso é muito importante para nós entendermos que Deus nunca muda a sua mente. Ele nunca quebrou essa aliança com Israel, mas o nosso Deus é um Deus que guarda alianças. E de novo, você sabe, esse é um ensino que a igreja por muitos séculos não entendeu. Eles diziam: mas Deus mudou a sua mente em relação ao povo judeu. Ele os entregou para julgamento, ele os entregou para dispersão, e eles não podiam acreditar que havia um futuro para o povo judeu. Na Alemanha até nós tivemos um domingo onde nós comemorávamos a dispersão do povo judeu e proclamando que nós, a igreja, nós somos o novo Israel. Mas isso é muito importante para nós entendermos que a natureza de Deus, o caráter de Deus, é que Ele mantém as suas alianças. E isso é muito importante para mim e
para a sua vida e para a minha vida, porque Deus também fez alianças com você e comigo, Ele fez alianças com a igreja. Se Deus realmente mudasse a sua mente como o povo de Deus, se Deus dissesse, eu estou pensando de novo e talvez eu vou abandoná-los agora e vou me mover para um novo povo, talvez a igreja, e ter um novo relacionamento com eles. Se esse fosse realmente o caso, então nosso fundamento, o fundamento da nossa salvação estaria baseado numa coisa muito incerta, porque nós como cristãos não somos fiéis ao Senhor como nós deveríamos ser. Nós precisamos enfrentar isso. Talvez a nossa vida de oração não é como deveria ser. Nossa paixão por Jesus não é como deveria ser. Às vezes é morna, talvez até fria, mas o bom sobre o Evangelho é que Paulo diz em 2 Timóteo 2,13, ele diz, mesmo se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E o mesmo é verdade para nós, mas também é verdade para Israel, que Deus é um Deus que mantém suas alianças. E eu quero dar essa segunda razão, que não é apenas sobre a natureza de Deus, mas também nos dá uma certeza da nossa própria salvação. Porque Deus é tão fiel ao povo judeu, porque Deus é tão fiel com Israel, nós podemos ter certeza que Ele também será fiel a você e a minha vida. E essa é a razão pela qual nós abençoamos Israel, porque Deus hoje, quando nós oramos para o Oriente Médio, olhamos para Israel, nós vemos que Ele tem mantido as suas promessas, mantido as suas alianças com Israel e o povo judeu. E é por isso que nós também nos alinhamos com Deus nos seus propósitos para com Israel. Razão número 1, Deus ama Israel. Razão número 2, Deus é um Deus que mantém alianças. A razão número 3 que eu gostaria de dar é que Deus, na restauração de Israel, está santificando o seu nome. Deus, na restauração de Israel, está santificando o seu nome. E eu quero que você abra para esse ponto em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, nós falamos ontem um pouco sobre isso na nossa reunião global de oração, sobre essa grande afirmação que Deus fez aqui de acordo, a respeito da restauração de Israel, Ezequiel 36. Por favor, eu vou só tomar um gole de água, porque está bem quente aqui em Jerusalém hoje. E aqui em Ezequiel, capítulo 36, nós lemos do verso 20. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor. Mas ainda assim, mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome, o qual foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações e os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. E depois ele diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E lendo aqui de Ezequiel capítulo 36, do verso 20 ao verso 23, 5 vezes que o Senhor diz, estou santificando o meu nome, pelo bem do meu nome, eu estou
santificando o meu nome entre as nações. E de certa forma é um ponto que está muito relacionado também com o que eu acabei de compartilhar. Você pode pensar, mas como o povo judeu profanou o nome do Senhor. Algumas pessoas dizem, bem, foi porque eles não acreditaram em Yeshua, eles não acreditaram em Jesus, eles estavam vivendo uma vida de pecado e foi por isso que eles profanaram o nome do Senhor. Mas aqui o profeta Ezequiel nos dá o motivo de por que isso estava acontecendo e por que Deus estava muito preocupado com isso. No verso 20 ele diz, por onde andaram, profanaram o meu santo nome. Dessa maneira, esse é o povo do Senhor. Mas ainda assim, ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Mas eu tive preocupação com o meu santo nome. Então, isso é muito importante para nós entendermos. Eu disse isso no começo, que quase 2000 anos, mesmo a igreja, não estou falando dos não cristãos, mesmo a igreja não entendia a fidelidade de Deus para o povo judeu. Eles ensinaram sistematicamente que Deus havia terminado com o povo judeu, não havia esperança nem futuro para eles. Deus tinha quebrado a sua aliança com eles. As promessas feitas a Israel não pertenciam mais a Israel, eles pertenciam agora a nós, como a igreja. E Deus diz, por dizer isso, por apontar o dedo a Israel, afirmando que Deus tinha terminado com eles, que Deus não tinha mantido a sua promessa, ele diz, vocês estão profanando o meu nome entre as nações. Isso significa que vocês estão dizendo às nações que vocês não podem realmente confiar no nome do Senhor. Vocês estão dizendo às nações que Deus não está mantendo as suas alianças. Vocês estão dizendo que Deus não está mantendo as promessas com que Ele fez a Israel. E Deus diz, eu vou consertar isso, eu vou restaurar a reputação do meu nome para que todo o mundo veja que eu sou um Deus que mantém alianças e promessas, para que as pessoas possam ver e possam aprender a depender e confiar no nome do Senhor, que é um Deus fiel, que mantém as suas promessas. É por isso que o grande teólogo chamado Karl Barth, ele diz, quando Jerusalém tinha sido reconstruída, reunida em 67, ele diz, agora podemos ler até nos jornais que Deus está cumprindo as suas promessas, porque o mundo inteiro pôde ver, quando eles olhavam para os jornais, que os judeus estavam voltando, que o deserto estava se tornando como um jardim do Éden, que eles podiam ler isso ao redor do mundo inteiro, até nos jornais, nas televisões, que Deus estava mantendo as suas promessas. Deus diz, eu vou santificar o meu nome ao redor do mundo inteiro ao trazer o povo judeu de volta, e o mundo inteiro verá que a minha palavra é verdade, que as minhas promessas são verdades, que o meu caráter é realmente um caráter de um Deus que mantém promessas, mantém alianças. E também uma das orações mais importantes para nós como cristãos é a oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E aqui em Ezequiel 36, nós temos uma descrição tão poderosa do que significa quando Deus está santificando o seu nome entre as nações. Certamente não é a única maneira com que ele faz isso, mas ele diz aqui, eu estou santificando o meu nome ao restaurar o povo judeu para a sua terra natal. Então eu quero encorajar você hoje nesse webinar, que quando você ore o Pai Nosso, mesmo na sua oração particular, santificado seja o seu nome, que você também mantenha o povo judeu, a nação de Israel na sua mente, quando você fala santificado seja o seu nome na terra de Israel, porque Deus diz que é isso que Ele irá fazer. Então, número 1, nós vimos uma razão pela qual nós deveríamos abençoar Israel, porque Deus ama, Deus é apaixonado por ela. Número 2, Ele é um Deus que mantém alianças. Número 3, Deus diz, eu vou santificar o meu nome entre as nações ao restaurar o povo judeu de volta à sua terra natal. A quarta razão, e esta é uma razão que realmente
realmente me deixa muito animado ao falar sobre é que a restauração de Israel, a restauração do povo judeu de volta para sua terra natal, é uma chave para o avivamento na igreja. A restauração de Israel, a restauração do povo judeu de volta à sua terra natal é uma chave para o avivamento na igreja. E você pode dizer, Jürgen, onde você encontra isso na palavra? Como você pode verificar isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. E em Romanos capítulo 11, Paulo diz duas afirmações muito poderosas. Ele diz, Romanos 11, verso 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Isso é Romanos 11, 12. A segunda passagem no mesmo capítulo, verso 15, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? E o que Paulo está fazendo aqui, ele está fazendo um cálculo matemático quase. Ele está usando o conhecimento científico que ele tinha, mas ele está tirando conclusões de um pequeno pedaço para um pedaço maior. Ele está falando, pense a respeito. Se a queda do povo judeu, ao não aceitar o Messias como uma nação, se eles estão sendo rejeitados, isso significa a reconciliação do mundo, se a falha deles significa a riqueza dos gentios, Paulo diz que algo estava acontecendo nesse tempo. O povo judeu não estava aceitando Yeshua como Messias dele, mas ele diz, o evangelho alcançou os confins da terra, as boas novas estavam sendo pregadas em todos os países, até mesmo no tempo de Paulo. As pessoas estavam aceitando Yeshua e acreditando no Deus de Israel em todos os países. E a bênção de Israel alcançou as nações e ele diz agora, pense no que irá acontecer se Israel aceitar o seu Messias. Se a queda deles já é a riqueza para o mundo, se a sua rejeição já é reconciliação do mundo, quanto mais haverá quando eles aceitarem, se não vida dentre os mortos. Então, o que ele diz no seu comentário é uma afirmação muito poderosa que ele diz, e aqui ele está citando Romanos 11, verso 12. Tantas profecias estavam se referindo a esse grande evento do povo judeu ser restaurado para a sua terra, que é surpreendente que os cristãos possam duvidar. E então ele diz, será uma grande demonstração, uma forte demonstração, que ambos, o Antigo e o Novo Testamento, são revelação, que irão convencer muitas pessoas sobre o Evangelho e eles irão receber vida em abundância. Isso significa que John Wesley entendia que um dia Deus iria restaurar o povo judeu e ele adiciona isso. Eu penso como as pessoas podem duvidar disso, porque muitas vezes isso foi prometido na Bíblia, mas ele diz, um dia isso irá acontecer. E lembre-se, isso era no século XVIII que ele estava pregando sobre isso, mas quando eles voltarem para a sua terra, eles serão restaurados a sua terra, e ele diz, isso liberará grande bênção para o mundo inteiro. E eu quero compartilhar algo com vocês que está acontecendo mesmo nesses últimos 100 anos. É muito maravilhoso pensar que no final do século XIX, havia um jornalista judeu na cidade de Viena que começou a escrever um livro que foi chamado O Estado Judaico. Ele foi escrito em alemão. E nós podemos ressaltar, ele ressaltava nesse livro o futuro possível de um Estado judaico.
E esse era o começo do movimento sionista, esse era o começo desse querer do povo judeu de um dia retornar para Sião. E apenas alguns anos depois, esse jornalista estava escrevendo essa ideia do povo judeu retornando para a sua terra, a igreja ao redor do mundo experimentou o maior avivamento que dura até hoje. Apenas alguns anos depois que Deus começou a se mover no povo judeu, uma grande bênção, uma tremenda bênção veio para a igreja e era numa pequena igreja que era liderada por um ex-escravo, o pastor William Seymour, e ali na Rua Azusa, o Espírito de Deus estava sendo derramado e não ficou apenas ali naquela pequena igreja. Esse fogo se espalhou pelo mundo inteiro e literalmente toda a nação do mundo, o Espírito de Deus estava sendo derramado e as pessoas estavam experimentando o encher do Espírito Santo. Os grandes sinais e maravilhas de Deus, curas estavam acontecendo, pessoas endemoniadas estavam sendo libertas e tudo começou ao mesmo tempo que Deus começou a restaurar o povo judeu. Se você avançar alguns anos, mais ou menos 50 anos até o ano de 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido, foi aí que o movimento pentecostal começou a alcançar um novo nível e, de repente, uma grande série de curas começaram a acontecer no movimento pentecostal e esse avivamento de cura aconteceu e eu lembro que o Oral Roberts foi um instrumento ali. Pela primeira vez, a igreja reconheceu de novo que aquelas promessas da Bíblia, onde ele diz que ele é um Deus de cura, que Jesus veio não apenas para nos perdoar, mas também para curar aqueles que precisam. Isso veio ao mesmo tempo que o Estado de Israel estava sendo estabelecido. E então algumas pessoas reconhecem que no ano de 67, quando a cidade de Jerusalém foi unida, que esse foi o ponto de início do avivamento carismático fora da igreja evangélica, mesmo nas igrejas históricas, na igreja luterana, até mesmo nas igrejas católicas ao redor do mundo, que o fogo do avivamento estava se espalhando ao redor do mundo. Isso significa que Paulo estava muito certo quando ele disse que quando o Senhor começasse a restaurar o povo judeu, nós deveríamos esperar grandes bênçãos a serem liberadas para os gentios, mesmo na igreja. E há uma passagem que eu gostaria de adicionar a isso, e essa é uma passagem que Pedro está pregando ali no templo em Jerusalém. Isso é em Atos capítulo 3. O contexto dessa passagem é que Pedro estava curando o aleijado na Porta Formosa e nesse ano, na Festa dos Tabernáculos, nós estaremos ali na Porta Formosa. E nós estaremos ali onde as nações e o povo judeu entrava no templo. Então foi ali que ele disse aquelas palavras: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E lá você poderá representar a sua nação para Deus na Festa dos Tabernáculos. Todo o país que tiver mais de 10 nomes registrados na nossa Festa dos Tabernáculos online, nós colocaremos a sua bandeira ali naquele ponto e nós oraremos por avivamento no seu país, não importa de onde você vier. Então eu encorajo você aqui a registrar, a inscrever a sua nação. Precisamos de 10 pessoas pelo menos ou mais, e nós oraremos pelo seu país e levantaremos sua bandeira ali. Então esse aleijado estava ali, ele tinha se levantado e todos reconheceram. Nós conhecemos esse moço, ele estava toda manhã ali no templo, ele era aleijado, não podia se mexer por muitos anos, ele estava pedindo esmolas e agora ele estava correndo ali no templo. E eles perguntaram o que aconteceu. Ele disse: aqueles dois homens ali oraram por mim em nome de Jesus e de repente Deus me curou. E então eles se aproximaram de Pedro e de João e nós lemos no verso 11 como ele estava pregando a eles, e ele diz: israelitas, ouçam
ao que eu lhes digo, e Pedro aqui estava pregando, ao que eu lhes digo, e Pedro aqui estava pregando, não era num seminário bíblico, na Rua Azusa, ou em Beijing, ou em qualquer outro lugar, ele estava em Jerusalém, na corte do templo, onde apenas o povo judeu podia entrar. Então, essa mensagem foi exclusivamente direcionada a uma audiência judaica, e ele diz, israelitas, as pessoas que estavam ali ouvindo a ele. E então eu vou avançar para o verso 19, e lembre-se, ele está falando ao povo judeu. Israelitas, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. E essa é uma afirmação tão poderosa que Pedro faz aqui a nós. E lembre-se, falando a uma audiência judaica, ao povo de Israel, ele diz a eles, arrependam-se, voltem-se para Deus, aceitem o seu Messias, e se vocês fizerem isso, ele diz, Deus irá liberar uma bênção. Isso é exatamente o que Paulo estava dizendo em Romanos 11. Ele diz, se eles estão, se o cair deles já está liberando bênção, imagina se eles aceitarem a aceitação deles. E isso é o que Pedro disse, se você se arrepender, Deus te dará um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de restauração, até que o tempo da restauração chegue com o retorno de Jesus a esse mundo. E o que é interessante é que os primeiros apóstolos Pedro e Paulo entenderam, é que no final, a restauração do final dos tempos de Israel, Deus iria liberar uma série de bênçãos, uma onda de bênçãos que viriam para o mundo, que iriam culminar eventualmente no retorno físico de Jesus de volta para o mundo. E deixa eu te dar uma última passagem para endossar isso, Mateus capítulo 23, Jesus está ali no Monte das Oliveiras e ele está chorando sobre a cidade de Jerusalém, e ele diz o seguinte, ele estava ali no Monte das Oliveiras, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, etc. E então ele diz no verso 39, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou em inglês, em hebraico, isso é falado como Baruch haba b'shem Adonai. E bendito é o que vem em nome do Senhor. E isso é uma passagem muito importante para nós. Isso basicamente diz exatamente o mesmo que Pedro disse no templo, que Paulo estava nos ensinando em Romanos 11, onde Jesus diz, eu apenas retornarei, vocês apenas me verão novamente quando eu ouvir de vocês essa afirmação, quando vocês me disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. E deixa eu te dizer, por muitos anos eu pensei, enquanto eu estava lendo essa passagem na Alemanha, eu sempre me perguntei por que o povo judeu tem que dizer essa afirmação, uma coisa que nós não dizemos normalmente nas nossas igrejas. E às vezes nós ouvimos isso numa música, bendito é o que vem em nome do Senhor, mas não é algo que é parte do nosso vocabulário do dia a dia. Até que eu me mudei para Israel com a minha esposa, e eu nunca vou esquecer o dia quando o nosso professor, que era um homem completamente secular, nos convidou pela primeira vez para jantar na sua casa. Ele abriu a porta e ele nos recebeu. Baruch haba. Bendito é aquele que vem. E então outra pessoa, um colega do Instituto Weizmann, nos convidou para um churrasco na sua casa, e eu não podia acreditar. Novamente ele abriu a porta e disse, Yudin Evesna Baruchim Rabaim, bendito são vocês que vêm. Se você vier para Jerusalém, e se você chegar no aeroporto Ben Gurion, aqui em Tel Aviv, se você dirigir subindo para a Cidade Santa, a última curva
tem um grande letreiro, uma grande área de flores e grandes letras ali, onde está escrito Baruch Haba Yerushalayim. Bendito é aquele que vem para Jerusalém. E o que a municipalidade, o município aqui, a cidade de Jerusalém quer dizer é o seguinte: eles não querem dizer realmente bendito é o que vem a Jerusalém, mas Baruch Haba até hoje a maneira com que o povo judeu recebe um ao outro. Então, se você convida, se você chega em Jerusalém, se você vem a Israel, eles te dirão Baruch Haba, bendito é o que vem, bem-vindo a Jerusalém. E Jesus está nos dizendo isso aqui: eu não irei retornar para a cidade de Jerusalém até que eu ouça vocês como cidade me dizerem, Jesus, tu és bem-vindo, nós queremos o Senhor como nosso Rei, como nosso Messias. E Jesus nos diz, uma vez que eu ouvir essa voz clamando de Jerusalém, é esse o ponto em que eu irei voltar. E é por isso que é muito importante para nós não apenas construir a restauração física, trabalhar para a restauração física de Israel, mas também para a restauração espiritual que Deus fará um dia, que Ele fará conosco ou não, mas que Deus irá restaurar o povo a Ele. E eventualmente isso culminará com a volta de Jesus. E isso significa que a restauração de Israel é tão importante para nós, que liberará a bênção, que liberará avivamento, mas também que liberará um sinal profético, uma condição profética de que Jesus será capaz de voltar a esse mundo. Um último ponto, então, nós vimos que Deus ama o povo judeu, é por isso que nós devemos abençoá-los, é um Deus que mantém alianças, é um Deus que está santificando o seu nome. E também nós vimos que a restauração de Israel é uma chave para bênçãos futuras, para avivamento e, no final, para o retorno físico de Yeshua para esse mundo. E eu estou olhando aqui no meu relógio, diz que são 4h30 e 53, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco mais rapidamente na próxima semana. Então, na próxima semana eu farei 6 pontos, mas hoje eu acredito que são pontos muito importantes que eu compartilhei com vocês. Número 1, nós devemos abençoar Israel, porque Deus ama o povo judeu. Se Ele os ama, nós também deveríamos amá-los. E o amor, se você não tem esse amor pelo povo de Deus, eu peço que você ore hoje, Senhor, me dê essa paixão por Israel. Segundo, porque Deus é um Deus que cumpre promessas, que mantém alianças. Quando você vê o seu jornal na televisão e você vê uma Tel Aviv restaurada, uma Beersheba restaurada, e cidades muito antigas que foram reconstruídas, foram restauradas, você pode ver que Deus também é fiel para manter todas as promessas que Ele fez para a sua vida. Nós também vimos que Deus está restaurando o povo judeu, porque nisso Ele está santificando o seu nome. De novo, quando você orar o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, por favor, lembre-se também do povo judeu na sua oração, enquanto você ora aí. Por último, nós vimos que a restauração de Israel, isso é uma chave para bênçãos futuras e para avivamento. E então, nós vimos 4 razões muito poderosas de por que nós deveríamos abençoar o povo judeu. E na próxima semana nós falaremos das razões restantes, mas eu gostaria de abrir rapidamente, se houverem algumas perguntas hoje, no que eu falei. Então, eu vou passar a fala para o Barry. Bem, Jürgen, eu espero que todos, como eu, tenham feito muitas anotações. Nós tentamos postar todos os versos aqui no chat. E eu não acho que nós fizemos isso antes, mas havia tanto ensino bíblico, bom ensino bíblico aqui, que se você conseguiu pegar todos os versos e as referências, você pode enviar um e-mail para iseg@iseg.org e uma recepcionista irá te responder, e então nós podemos preparar o material. Talvez nós esperemos até o final da semana 2 e nós podemos enviar um PDF de todas essas verdades bíblicas.
Você sabe, Jürgen, você destacou o relacionamento entre o movimento de restauração de Israel e a explosão miraculosa da igreja. E seguindo nisso, você sabe, em 1948, os cristãos na Coreia do Sul, que naquela época era uma Coreia só, era menos que 1,5%. Em 1948, Israel se tornou uma nação. Nós tivemos esse movimento de cura e eu tive o privilégio de trabalhar com o Oral Roberts, um dos líderes desse movimento. E hoje, a igreja na Coreia do Sul está chegando nos 34% da população. Nós vemos muitos números similares no Brasil, onde eu tive o privilégio de trabalhar. Então, realmente são números concretos. Enquanto Israel está se tornando uma nação e Jerusalém está sendo restaurada, nós vemos Deus fazendo com que a igreja de Jesus exploda ao redor do mundo. E deixa eu abrir o chat aqui e ver se nós temos alguma pergunta. Eu não vi perguntas aqui enquanto nós estávamos... Barry, se eu puder adicionar a isso, esse ensino que eu estou falando hoje, na próxima semana, e talvez eu precise de um terceiro webinar para completá-lo, mas é baseado num artigo que eu escrevi para Word from Jerusalem, a revista. E para completar o que você estava falando, se você quer um ensino completo, eu recomendo que você se inscreva na nossa revista, que é chamada Words from Jerusalem, Palavra de Jerusalém, e a cada 2 meses nós enviaremos a você para o seu endereço, e tem ensinos bíblicos e atualizações do nosso ministério aqui em Jerusalém e do que tem acontecido aqui na terra de Israel. E por favor, dê esses detalhes, o seu endereço, né? E seu CEP, nós enviaremos essa revista ou o seu e-mail e você pode receber ambos, ou apenas você pode receber ambos, ou um PDF da revista ou apenas o ensino para que você possa ler em casa. Amém. E quando você enviar o e-mail, se você não está na nossa lista de e-mail atualizada que sai aqui da ICEG, peça por isso e nós te adicionaremos na lista. É muito difícil pegar tudo aqui no chat, então envie um e-mail para iceg@iceg.org e nós faremos com que você receba toda essa informação. É importante, nós vemos que tem pessoas que começaram a colocar os e-mails aqui, mas, por favor, envie para o e-mail que a Kelera colocou aqui no chat, iceg@iceg.org, porque a gente não consegue copiar e colar agora do chat, então, por favor, nos envie um e-mail e nós manteremos contato com você. Amém. Bem, Jürgen, muito obrigada. Eu já tenho o meu caderno pronto para a próxima semana para fazer anotações. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu estou fascinada pelos nossos números, Jürgen. Todos, obviamente, amam ouvir ensino bíblico, porque quando nós começamos, nós tínhamos apenas 150 pessoas e a cada 10 minutos nós tínhamos mais 10 ou 15 pessoas que estavam se juntando e agora nós temos 211 e é claro que nós sabemos que milhares de pessoas irão assistir no nosso canal do YouTube ou no nosso Facebook ao longo do final de semana, então você pode compartilhar nos nossos canais oficiais. E de Jerusalém nós desejamos, como nós dizemos aqui, um Shabbat Shalom. Não é Shabbat ainda, mas nós não nos veremos até o Shabbat, até que o Shabbat passe. Então, de Jerusalém, Shabbat Shalom, e que a paz do nosso Senhor te proteja durante essa próxima semana. Deus abençoe a todos e Shabbat Shalom, Jerusalém. Eu quero pessoalmente te convidar para o nosso webinar especial da festa. O tema dessa festa dos tabernáculos é os dias de Elias. Eu estou convidando você aqui do cenáculo, onde o Espírito Santo foi derramado mais de 2000 anos atrás. Nós esperamos que o Senhor fará algo especial também na festa deste ano. Por favor, mantenha-se conectado e junte-se aos nossos webinários especiais da festa dos tabernáculos. Dias de Elias, de 20 a 26 de setembro.